O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Impasse no Hospital de Clínicas está mais perto do fim. Evento na UFPR debate os legados da Copa do Mundo. A depressão atinge cada vez mais jovens. Saiba como identificá-la. Uma reportagem especial busca entender o aumento de casos de linchamento no país. E no Marca Páginas de hoje, uma pesquisa sobre 3 viajantes alemães que fizeram do Brasil seu objeto de pesquisa no século XIX. O UFPR Notícias está no ar. O impasse no Hospital de Clínicas está mais perto do fim. O reitor Zaquiakel Sobrinho articula acordo que já garantiu a estabilidade de emprego dos funcionários da Funpar e pode também aumentar a capacidade de atendimento no HC. O reitor já garantiu a estabilidade de emprego para os funcionários da Funpar até que a maioria deles se aposente. Eles podem ficar tranquilos que haverá um prazo, para esse desligamento, com muito respeito, com muita tranquilidade, Mas ao final desse prazo, evidentemente, aqueles que puderem já estar aposentados serão substituídos por outros que entrarão num vínculo CLT. E aqueles que desejem fazer o concurso têm uma oportunidade de começar um novo vínculo, uma nova oportunidade com a nossa universidade. Além disso, o reitor avalia a possibilidade do Hospital de Clínicas e da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral aderirem à EBSER. Mas para isso seriam necessárias algumas mudanças na atual proposta. A reitoria exige que o patrimônio continue em nome da universidade, quer maior participação da UFPR na administração do hospital e a garantia da manutenção das características de hospital-escola e de pesquisas de referência internacional. A ideia é que haja uma cogestão, a EBSER assinaríamos esse contrato de gestão, levaria 1 ano e meio a 2 anos para que eles entrem totalmente dentro do hospital, mas ele continuará de propriedade da universidade, continuará sendo gerido em conjunto, a universidade continua participando das decisões, E aí sim nós teríamos uma melhoria da condição de trabalho. De acordo com o diagnóstico realizado pela EBSER, seriam necessários mais 1.500 funcionários para que o HC pudesse funcionar com capacidade total, mais de 600 leitos. Já na maternidade Vitor Ferreira do Amaral, seriam necessários outros 500 novos funcionários. Por decisão judicial, o Conselho Superior da UFPR, em 30 dias, deve apreciar e decidir se aceita ou não a nova proposta da EBSER. Se aprovada, o edital para a abertura do concurso público para a contratação de novos funcionários deve acontecer ainda este ano. Vamos, inclusive, preparar os nossos funcionários do quadro fundacional, esses 913, para que aqueles que queiram ainda fazer concurso e migrar de vínculo possam também submeter-se ao concurso público que deve ocorrer no segundo semestre desse ano. Seriam 2.063 vagas que devem ser ofertadas ainda este ano, fazendo o concurso, e aí ano que vem, gradualmente, seriam chamados, E à medida que forem sendo chamados, aqueles que já têm tempo de aposentadoria poderiam ir saindo do nosso hospital. Isso é uma demanda do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal também, para que encontremos um ponto de equilíbrio entre atender bem a população do Paraná na questão da saúde e, ao mesmo tempo, não temos mais esses funcionários que hoje eles chamam um vínculo precário. Para nós, eles são nossos servidores. Estão há mais de 20 anos conosco, são indispensáveis para o funcionamento do nosso hospital. 350 milhões. Esse é o número de casos de depressão em todo o mundo. São 17 milhões só no Brasil. As mais afetadas são as mulheres. Mas um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde revela que essa doença tem atingido cada vez mais um novo grupo de pessoas: os jovens. Nessa reportagem, o nome dela será Letícia, que significa alegria plena. Alegria que deixou de fazer parte de um pedacinho da vida dessa moça. O motivo? A depressão. Começou assim com pequenas coisas, Eu não tinha muita motivação para estudar. Isso foi piorando, eu fui perdendo a motivação para fazer as coisas. E conforme o tempo foi passando, foi ficando mais grave, eu não tinha mais vontade de sair, não tinha mais vontade de me arrumar, às vezes eu não tomava banho,
Eu continuei me alimentando normal, mas eu tinha muito sono, só queria dormir e ficar em casa, e era basicamente isso. Engana-se quem pensa que histórias como essa roubavam a cor apenas da vida de poetas do romantismo. Eles, que eram conhecidos pelos textos melancólicos e tristes, um reflexo do estado da alma, mas não só da alma deles. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença mais comum entre pessoas de 10 a 19 anos. No Brasil, 21% dos jovens possuem sintomas dessa doença, que merece um tratamento especial. Em torno da ideia de que essa é a doença do século, segundo especialistas, estamos vivendo uma dualidade. Por um lado, a banalização da depressão. Por outro, a omissão e o preconceito. A depressão, a gente só vai dar esse diagnóstico se esses sintomas forem muito persistentes. Se eles persistirem, a pessoa se sentindo dessa forma por mais de 15 dias, de uma forma intensa e trazendo prejuízo para a pessoa e saindo daquilo que é o normal dela, a gente vai falar que ela está deprimida. Eu tinha muito assim, muita dificuldade de falar eu tenho uma crise ou eu tenho depressão. Não, sei lá, não via dessa forma. Eu dava risada quando eu falava isso para os meus amigos, por exemplo. Mas a minha mãe, ela sempre tratou isso como se fosse uma doença que precisava ser tratada. Isolamento, desinteresse pela comida, choro fácil. Mas o que realmente caracteriza a doença da alma e como é possível identificá-la na adolescência? A depressão é orgânica, ela é patológica, ela é mensurada, ela é medida, né? A gente tem exames laboratoriais que comprovam o grau de depressão. Uma das coisas que daí em criança e adolescente a gente vê, o rendimento escolar cai. Normalmente, esse rendimento que poderia ser bom ou regular fica pior também. É uma das formas que a gente pode enxergar a depressão na criança e no adolescente. Como qualquer outra doença, a necessidade de tratamento é inquestionável. Porém, mais do que remédios, a pessoa precisa de um espaço para ser escutado e sem julgamentos. A prática de esportes também é uma alternativa para acordar desse pesadelo. E o fato de você estar fazendo um tratamento não quer dizer que você é doente. Você está tentando fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida. As pessoas, elas não veem a depressão como uma doença, elas acham que é algo normal. E hoje, né, que eu tô bem e tudo mais, é que eu percebo como eu estava numa fase extremamente difícil. Eu estava muito perdida, assim, não tinha perspectiva de vida, não olhava para o futuro com bons olhos. Sei lá, eu ficava realmente muito perdida. Então, ter tratado isso, ter melhorado, ter reconhecido que era uma doença, para daí então tratar, foi essencial, assim, para que eu pudesse alcançar o que eu alcancei, enfim, e seguir a vida numa boa. E quem já passou por cima dessa dor invisível sabe que é preciso muita persistência. O caminho é longo, mas é sim possível reconquistar o próprio sorriso. Três em cada 10 brasileiros sentem dificuldade para dormir. Mas quais as principais causas da insônia e como tratá-la? Uma boa noite de sono para a Roberta é raridade. Desde que tinha 15 anos, a estudante também sofre com a insônia. Comecei quando eu era mais jovem, assim, entrei no ensino médio, daí ganhei internet em casa, também não ajuda. E ela é moderada, assim, depende mais ou menos em que época da minha vida que eu tô. Se eu tô com bastante problema em casa, daí ela vem quase todo dia. Teve uma vez que eu tinha uma entrevista de emprego, então daí eu fiquei nervosa pra caramba, acho que era uma das minhas primeiras entrevistas de emprego. E eu fui e eu não consegui dormir. Daí eu tava dentro do ônibus, era meio longe, eu acabei dormindo dentro do ônibus e perdi a entrevista de emprego. A correria e o ativismo do dia a dia são apontadas por especialistas como algumas das causas da insônia. Segundo pesquisas, 37% da população brasileira sofrem deste mal. A insônia, ela é uma situação
onde o paciente refere uma alteração tanto na quantidade como na qualidade do sono. Então, o que acontece é que o paciente vai no consultório do médico e ele queixa de 3 situações bem específicas, que pode ser só uma delas ou pode ser uma combinação dessas 3 situações. A primeira é quando o paciente deita e ele tem dificuldade para iniciar o sono. A segunda é quando o paciente tem dificuldade para manter o sono. Então, ele vai para a cama, ele deita normalmente, já consegue pegar no sono dentro de um período adequado, mas ele acorda no meio da noite. Algumas vezes ou poucas vezes. E quando ele acorda, ele tem a dificuldade de retomar o sono. E a terceira situação é o paciente, ele deita sem dificuldade para dormir, ele dorme com facilidade por algumas 3, 4, 5 horas e ele acorda precocemente. Então é aquele paciente que 4h30, 5 horas, 5h30 da manhã acorda e ele não dorme mais. Fernando Lousada, coordenador do Laboratório de Cronobiologia Humana da UFPR, explica quais podem ser as consequências de uma noite mal dormida. Ela tem mais dificuldade de ficar acordada, ela tem muita sonolência durante o dia, aumenta a irritabilidade, então tem alterações de humor. Então isso pode levar a consequências no relacionamento social, no trabalho. A mudança de hábitos, como evitar o uso de equipamentos eletrônicos na cama, ingerir alimentos leves e evitar bebidas alcoólicas antes de dormir, ajudam na recuperação de quem tem insônia. Nos casos mais sérios, tratamentos com remédios também podem ser indicados. O ideal é que a gente use medicamentos que tenham menos efeito de dependência e tolerância e que tenham menos efeitos colaterais. Todos os distúrbios do sono têm forma de tratar, às vezes em situações mais de tratamento mais imediato, às vezes um tratamento um pouco mais prolongado, mas o ideal é que quando o paciente tem uma queixa, ele procure um médico especializado para investigar e daí iniciar um tratamento adequado. As inscrições para a 6ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão já estão abertas. Neste ano, o tema do evento é Conhecer para Aprimorar, mas atenção aos prazos. No dia 26 de maio, terminam as inscrições de trabalhos para o evento de iniciação científica e para o evento de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. Já para o encontro de atividades formativas e o encontro de extensão e cultura, as inscrições serão aceitas até o dia 1º de junho. Para fazer a sua inscrição, acesse o site do evento no endereço que aparece na sua tela. A 6ª CIEP será realizada na 1ª semana de outubro no Centro Politécnico. No mesmo período, o evento ocorrerá também no Campus Palotina. O 36º ciclo de atualização em Ciências Agrárias aconteceu entre os dias 13 e 23 de maio. Profissionais de destaque regional, nacional e internacional participaram do evento. O principal objetivo do ciclo era promover a atualização na formação dos estudantes. Mais de 500 vagas estiveram disponíveis para o público. O evento, realizado no Centro Acadêmico de Agronomia, em parceria com a coordenação do curso e com o apoio dos professores, teve suporte financeiro da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O ciclo é tradicional nas semanas acadêmicas do curso de Agronomia e este ano comemorou 40 anos da primeira edição, realizada em 1974. A Feira de Orgânicos da UFPR completou 4 anos. Agricultores, estudantes e professores comemoraram o aniversário do projeto que tem trazido produtos fresquinhos e de qualidade para toda a comunidade. Frutas, verduras e legumes. Este é o sacolão da economia, direto do produtor para o consumidor. Quem quer produtos de boa qualidade em Curitiba sabe onde ir todas as terças-feiras pela manhã. Curitiba tem esse trabalho maravilhoso do mercado de orgânicos. Então nós temos como ter sempre verduras e produtos saudáveis e fresquinhos, né? E vale a pena? Vale a pena. Vale a pena porque é saúde disso, né? Da gente e da família da gente. A gente vai colher frutos depois. O projeto é fruto da parceria entre estudantes, professores e agricultores. Além do preço baixo no bolso da comunidade, a Feira de Orgânicos da UFPR fortalece o ensino, pesquisa e extensão. A Feira de Orgânicos da UFPR funciona no setor de ciências agrárias há 4 anos. Os alunos fazem acompanhamentos dos agricultores, participam de reuniões, fazem pesquisa de preços e ainda elaboram relatórios e artigos sobre a economia rural. No início eram 5, 6 famílias de agricultores, hoje já passam de 12 famílias, né? E a feira virou um sucesso.
O consumo de alimentos sem produtos químicos, além de conservar o meio ambiente, garante também a sustentabilidade. Com a feira, todos saem ganhando. Mário é agricultor e parceiro desde o início das atividades. Que aqui você entrega direto para o consumidor, né, através de um preço mais acessível. O produtor ganha com isso e o pessoal fica contente, né? Mas além de conservar o meio ambiente e gerar em renda extra, o trabalho de todos os envolvidos faz o sucesso do projeto e ainda aponta as perspectivas de um futuro promissor. É a perspectiva de crescer, né? Cada vez mais crescer, tentar abrir outros pontos de comercialização, né? E expandir o grupo, cada vez mais agricultores fazerem parte do grupo. E no próximo bloco, uma reportagem especial sobre os linchamentos que têm causado polêmica nas últimas semanas. E ainda, a Copa está chegando, mas o que os brasileiros querem mesmo saber é quais os legados do Mundial para o país. O evento na UFPR discutiu esse assunto. Os detalhes depois do intervalo. A gente volta já. Qual o legado que a Copa do Mundo deixará para o país? A pergunta tem sido feita por muitos brasileiros. E para debater o assunto, um evento foi realizado aqui na UFPR. Pela segunda vez na história, a Copa do Mundo de Futebol se aproxima do Brasil. A primeira oportunidade foi em 1950. A final contra os uruguaios no Maracanã deu muito o que falar. Mas antes mesmo do início do Mundial, ele já está gerando bastante discussão. E uma delas acontece aqui na UFPR. E o tema é o legado da Copa para o país sede. Nosso projeto é um dos 12 projetos no Brasil financiados pelo CNPq, com esse interesse do Ministério. E dentro dele existem várias temáticas, várias áreas de estudo, passando desde as obras, como no nosso caso em Curitiba, o viaduto estaiado, a arena da Baixada, as questões da mobilidade urbana, como por exemplo o corredor rodoviário aeroporto, o próprio aeroporto também é uma análise que está sendo feita, além de outros subprojetos que trabalham com a segurança, com telecomunicações, energia, saúde e finalmente turismo. Quem participou ressalta a importância de promover debates como esse dentro da universidade. E essas questões todas não podem ser discutidas à margem da própria sociedade. É importante arrolar não só a organização privada do turismo, mas também a organização pública. Os gestores públicos metropolitanos, os gestores públicos da cidade de Curitiba e do Estado têm que estar escalarmente integrados nesse processo de discussão. E o estudo de estatísticas também é ponto fundamental para entender o evento e suas necessidades. As pesquisas, elas sempre trazem a informação pelo lado do turista, no caso, do que ele realmente quer, do que ele viu, do que ele presenciou. E essa informação, ela traz embutida aquilo que é o anseio dele. De acordo com o professor José Gândara, o principal legado não tem relação com a infraestrutura. Particularmente, o principal legado que vai ficar é no tocante à nossa imagem e à nossa reputação. O que nós temos condições de fazer é fazer uma excelente Copa para que o turista perceba Curitiba muito bem e para que nós tenhamos uma reputação muito positiva, ou seja, o que falem de Curitiba seja muito bom. Segundo a diretora do Instituto Municipal de Turismo, são esperados cerca de 400 mil pessoas só em Curitiba. E é consenso que ainda temos muito o que fazer para que o turista leve uma imagem positiva daqui. Nós estamos, inclusive, pelo Instituto de Turismo, lançando uma campanha junto com a comunicação social, justamente para tratar bem o turista, no sentido de bem receber. Então, vai ser um viral que provavelmente vai estar sendo lançado acho que da semana que vem, provavelmente, e que a gente trabalhe isso, né, de receptividade mesmo, melhorar a receptividade. Atletas da UFPR foram destaques na segunda etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu em Guarapuava. A equipe conquistou 4 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. O grupo ficou em terceiro lugar na contagem geral dos pontos, recebendo um troféu na premiação. O encontro entre a UFPR e a Unibrasil trouxe para uma palestra aqui em Curitiba o pesquisador e ex-reitor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa. O tema foi Perspectivas para a Educação.
Diante de um auditório lotado, o português de fala rápida contou aos espectadores como vê o futuro da educação sob 3 aspectos: o dos alunos, o da escola e o da sociedade. Antônio Nova é um dos mais respeitados pesquisadores na área de educação. Seus estudos envolvem, entre outros temas, os processos de aprendizagem e também a capacitação de professores. Nos traz todo um conhecimento necessário, né, do transmarino, né, seria da nossa herança portuguesa em termos de educação também, e principalmente porque ele trabalha com a formação do professor. A vinda de Nova foi resultado de uma parceria entre a UFPR e o projeto Unibrasil Futuro, realizado pelas Faculdades Integradas do Brasil. Também participou do processo a Fundação Cultural de Curitiba. A participação da UFPR é total, inclusive é uma professora da UFPR, professora Núria, vice-diretora do setor de educação, que escreverá sobre este assunto para a revista cultural da Unibrasil. A UFPR tem uma tradição muito grande na cidade, respeitabilidade, grandes professores. É uma honra para a Unibrasil ter o seu nome associado ao nome da Universidade Federal. De acordo com o pesquisador, o Brasil enfrenta uma grande desvalorização do ensino público. Ele aponta uma questão: como as universidades podem ajudar a resgatar as escolas públicas? É que a universidade tem uma enorme responsabilidade perante a educação básica e a educação média. E durante muitas décadas a universidade não ligou nada à escola básica nem ao ensino médio. Fazia de conta que isso não era o seu problema. Ora, na verdade, é o seu problema. E a universidade tem que se virar toda para as questões da educação básica, da educação média, do ensino médio. Dar uma palestra aqui foi especial para Nova. A proximidade linguística entre o Brasil e Portugal esconde muitas diferenças entre os dois países. E são justamente elas que encantam o pesquisador. O Brasil representa muitas coisas especiais para nós por 2 grandes razões, não é? Primeiro, porque eu sou um homem da língua e da cultura portuguesa, não é? Acredito que a língua e a cultura portuguesa são fundamentais e o grande espaço da língua portuguesa é o Brasil, hoje em dia. E esse espaço é um espaço muito importante. Por exemplo, as universidades não podem submeter-se à dominação e ao reinado de uma língua única, o inglês, de um centro único, os Estados Unidos, e é preciso que haja grandes universidades, pensamento, debate, crítica nas diversas línguas e também no mundo da língua portuguesa. A UFPR seleciona novos integrantes para participar do Festival de Mini Foguetes. Alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física e Matemática da UFPR, interessados em espaço-modelismo, podem se inscrever. A equipe vai participar da competição que acontece em 2015. As inscrições devem ser feitas por e-mail até o dia 30 de maio. Fazer justiça com as próprias mãos. Nas últimas semanas, vários casos de linchamento foram registrados pela imprensa. O assunto levanta uma polêmica sobre o papel do Estado e dos próprios cidadãos nesse tipo de situação. Nossa equipe foi entender o que tem motivado essa busca por justiça e o que isso tem a dizer sobre a nossa sociedade. Prática comum no passado, atos públicos de violência voltaram à tona e têm causado grande repercussão na imprensa brasileira e nas redes sociais. Afinal de contas, os linchamentos são atos de justiça ou brutalidade? Eu acho errado e acho que todos os meus amigos também acham muito errado isso. Não acho nada certo, pois ninguém é mais que ninguém, nem menos também, né? Eu acho que é um sintoma do estado, do nível atual de politização e educação da sociedade. Uma barbárie, né? Isso é um absurdo, isso aí não tem nada a ver com o ser humano, né? 2 casos chamaram a atenção. Em janeiro deste ano, um rapaz foi acorrentado nu a um poste e agredido a pauladas depois de uma tentativa de roubo no Rio de Janeiro. E no começo do mês de maio, em Guarujá, litoral de São Paulo, Fabiane Maria de Jesus foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças a partir de um retrato falado divulgado na internet. Ela foi caçada pelos vizinhos e morta na rua onde morava. Essa questão da propagação de notícias falsas pela internet é algo que tem assustado bastante os estudiosos de redes sociais digitais.
principalmente porque eles estão desencadeando fatos que geram revolta e comoção pública. Eu acho que a principal dificuldade hoje de a gente lidar com esse tipo de informação falsa, boatos que ocorrem na internet, é em razão da não checagem da informação. A melhor forma de você monitorar esse tipo de opinião que é difundida pela rede é você fazendo, sem dúvida, um controle maior das pessoas, né, com quem você se envolve, e não acreditar em qualquer boato que surge na internet, porque, como a gente viu, pode ocorrer um linchamento público, como foi o caso da dona de casa de Guarujá. Mas, de acordo com este professor de comunicação social, a internet não pode ser responsabilizada por esses incidentes. Ela é apenas um instrumento, pode ser utilizada para o bem e para o mal, depende do usuário. A internet tem esse potencial realmente de agregar conhecimento, né, informação para as pessoas, mas ela também traz esses lados negativos, né, como o próprio cyberbullying, que é algo que se tornou bastante frequente hoje pela rede, a propagação desses conteúdos enganosos. Cerca de 3 linchamentos acontecem por mês no Brasil. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, mais de 1.100 casos aconteceram entre 1980 e 2006. Os comportamentos agressivos, eles fazem parte da espécie humana, assim como das outras espécies animais, né? Então, todos os animais apresentam comportamento agressivo diante de uma ou de outra situação. É um comportamento exagerado, como nesses casos do linchamento. Aparentemente, uma pessoa está andando numa praça e se envolve num comportamento de matar um indivíduo que está ali, sem julgamento prévio, não estava invadindo a sua casa, não estava sequestrando seu filho, não estava tirando a sua comida. São quase que explosões, né, digamos assim, populares, que colocam no alvo do seu ódio essas pessoas. Segundo o professor e sociólogo Pedro Bodet, os linchamentos são atitudes contraditórias. Nós temos a prática do linchamento, e é um negócio muito preocupante, porque, como você diz, ele desaparece ou deixa de ser alguma coisa que a mídia tome como uma pauta de sua discussão e depois retorna. Não é isso? Então, nós temos momentos em que há maior número de linchamentos e um momento onde eles praticamente desaparecem. Isso demonstra que nós temos uma sociedade estruturalmente violenta, ou que é muito violenta, e quase sempre os motivos são dois, associados, né? Então, frustração, ódio e medo, associado à ideia de que a justiça não será feita. Instituições brasileiras de investigação de crimes com muito déficit em relação a outros países, né? Nós temos vários crimes que não são investigados, isso as estatísticas têm mostrado que a maioria dos assassinatos não chegam ao bom termo, ou seja, a investigação concluída. E isso leva à questão da impunidade e do descrédito a uma punição do Estado. Então, o Estado chama-se a responsabilidade de investigar e punir e não cumpre essa tarefa. E aí vem a lei do faroeste americano, né? Então, já que o Estado não pune, o cidadão se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Os linchamentos trazem a sensação de estarmos retomando práticas medievais, mas as justificativas para esses atos violentos mudaram ao longo da história. No passado, a força foi utilizada como ferramenta de controle por parte do Estado. Hoje, o discurso é outro. É a população que se apropria da violência para justificar a ineficiência do Estado. O indivíduo que não tem empatia pelo outro, não se coloca no lugar do outro, é um indivíduo que tem uma possibilidade altíssima de ser um descumpridor de leis e um antiético, né? Se eu me colocar no lugar do outro, tiver comportamento de solidariedade e generosidade, não serei um infrator. Essas pessoas ali não fazem empatia. Elas consideram o outro de pior qualidade. Frases como bandido bom é bandido morto e fazer justiça com as próprias mãos demonstram a dificuldade das pessoas em ver o criminoso como outro ser humano. Ela acaba sendo uma espécie de uma atitude paradoxal, porque ela utiliza injustiça, e injustiça letal, violenta, etc., em nome da justiça.
No século XIX, a América era alvo de estudos de muitos europeus que vinham para descobrir as riquezas e belezas dessa parte do Novo Mundo. 3 pesquisadores alemães vieram ao Brasil e o trabalho que eles fizeram por aqui motivou uma outra pesquisa, feita por uma professora da UFPR. O livro que conta essa história é o tema do Marca-Página desta semana. Um mundo novo. Assim se referiam os europeus ao continente americano. Um lugar a ser desbravado, a natureza encantadora, o clima diverso, os habitantes misteriosos, a cultura tão diferente da Europa. Não foram poucos pesquisadores que se aventuraram nas terras desconhecidas. Entre eles, 3 viajantes alemães, personagens do livro Ciência do Homem e Sentimento da Natureza, lançado pela editora da UFPR. Originalmente, a minha pesquisa era sobre viajantes alemães e franceses. Inclusive, eu fiz a pesquisa, o material eu levantei. Aí o meu orientador, que era na época o professor Ronald Raminelli, que hoje é professor da UF, ele falou, não, vai ficar demais. Aí eu só foquei nos alemães. O livro é ricamente ilustrado com desenhos produzidos pelos viajantes. Relacionar as imagens com os textos escritos na expedição foi um dos propósitos da autora. Correram para instituir uma imagem do Brasil. Quer dizer, o Brasil não foi inventado de dentro para fora, né? Ele foi inventado de fora para dentro. Nessa relação do que veio de fora para aquilo que se tem hoje como uma imagem assim, que inclusive não deixa de ter fundamentalmente os estereótipos em relação a essa imagem, né? A representação do ritual de dança dos índios demonstra a visão dos europeus sobre os nativos. Eles são reproduzidos com feições semelhantes uns aos outros e os próprios pesquisadores estão inseridos na imagem. É que eles estão realizando uma dança e ele fala assim, nossa, eles parecem tão... essa música é tão monótona, eles parecem tão, assim, simiescos, né? E ele retrata como se, Puri, ele retrata como assim, as figuras símias, né? Então aqui estão eles representados, olha, em primeiro plano. Além das comunidades indígenas, a natureza também era objeto de estudo dos viajantes. Mas a expedição não era apenas científica. Nessa primeira metade do século XIX, você tem muitas expedições como as que eles realizaram, né? De viagens assim, que buscavam conhecimento do território, mapeamento e mapeamento econômico também, descobrir onde tem mais riqueza, minérios, etc. Para realizar a pesquisa, a autora se debruçou sobre obras muito antigas. Além disso, assim como os viajantes da obra, também viajou pelo país em busca de informações para compor a tese de doutorado. Fui para a Biblioteca Nacional, o primeiro documento, a fonte, foram os álbuns de viagem deles. Então, na seção de obras raras, você tem todos esses álbuns e diários, são diários com ilustrações grandes, assim, né? Então, todo esse material foi identificado, fotografado. O meu marido, o Ângelo José da Silva, fez a foto desse material original, porque assim, você tem várias reproduções que estão em outras publicações, mas você não tem ideia assim, essa gravura, o tamanho dela e tal, do que era original, né? Este e outros livros do catálogo da editora UFPR podem ser comprados online, no site que aparece na tela. As obras também estão disponíveis nas livrarias da editora UFPR, que ficam nos campi Reitoria e Politécnico. O UFPR Notícias fica por aqui. Para rever estas e outras reportagens, acesse o nosso site e as redes sociais. Até a semana que vem.